Olá, que bom que você está aqui. Esse curso de comunicação e oratória é um curso que foi feito e planejado com muito carinho, com muito amor, para que você possa dar os seus primeiros passos rumo a uma oratória plena. Lógico que a gente vai estar trabalhando uma vez por semana, e nessa abordagem semanal, o que eu gostaria muito que vocês estivessem atentos são nesses conceitos iniciais, nesses conceitos introdutórios, e que você se dispusesse a fazer os exercícios, a fazer as propostas que a gente está apresentando aqui. Tá? É um curso muito interessante, tenho certeza que vocês vão gostar bastante, e o nosso objetivo é que você ganhe excelência na sua fala. Durante todo esse mês de agosto, uma vez por semana, nós vamos estar colocando no YouTube essa nossa aula para vocês, e o link vai estar lá no meu Instagram também. Não percam a oportunidade de aproveitar os outros cursos que a gente tem lá no canal, ok? Então vamos começar. Por que nós falamos? E por que nós falamos naturalmente? Porque o ser humano, ele é comunicacional por natureza. Então, por natureza, nós seres humanos somos seres relacionais e usamos da comunicação para estabelecer laços. Olha que coisa mais linda, né? É através da nossa fala, dos nossos gestos, do nosso comportamento corporal é que nós estabelecemos as nossas relações humanas. Então, dotados de uma capacidade que é natural de trocarmos e de compartilhar, o ser humano nasceu para se comunicar. Ele nasceu para entregar conteúdo, ele nasceu para receber conteúdo. Olha que coisa legal. E por que será que em algum momento nós paramos de nos comunicar? Porque durante a nossa formação nós passamos por vários processos de socialização, de civilização. Qual é esse processo? Então a gente inicia no seio familiar, depois na escola, na sociedade como um todo e depois por meio do direito, que é o último meio de civilização. Gente, isso significa dizer que em cada uma dessas etapas em que o homem aprende a se comportar de forma civilizada e social junto à sua comunidade, existem freios. E alguns freios são freios que vieram a partir de crenças limitantes, de valores limitantes, por acreditarmos que você falar um pouco mais alto, dar uma boa risada, ser mais espontâneo, isso chama atenção, isso é ruim, isso não é legal. E aí os nossos pais começam a falar baixo, fala menos, não intromete aqui, não fala isso, e começa a filtrar esses não fale, acaba gerando essa infinidade de traumas que nós temos no nosso processo de comunicação. Mas a comunicação, ela não é só aquilo que nós falamos, ela também é a comunicação não verbal. Então, a comunicação verbal é tudo aquilo que articulamos por meio da palavra, seja escrita, desenhada, sinalizada, e que por meio dessa verbalização nós vamos compartilhar conteúdo. E a comunicação não verbal é quando articulamos o conteúdo por meio dos gestos, dos trajes, movimentos corporais em geral, bem como o uso de aromas, cores, infinitos acessórios para compartilhar o que nós temos de conteúdo interno. Olha que legal isso e olha como isso é importante. Então, assim, nós, por meio da comunicação, nós vamos aproveitar todo esse conteúdo importante que nós temos internamente e vamos doar e ao mesmo tempo vamos receber do outro. Então, o processo de comunicação é um compartilhamento do que existe em mim. Isso é lindo, né, gente? Isso é comunicação e é por isso que a gente vai estudar muito detalhe cada um dos seus elementos e a gente vai começar estudando os nossos co-elementos verbais. Aqui eu gostaria que vocês prestassem uma atenção bem especial, porque esses elementos eles são fundamentais para que a gente possa compreender todo o processo comunicacional. Então, para que a gente tenha uma comunicação efetiva, é importante que eu use bem os elementos da comunicação verbal. Nós vamos dividir esse curso, cada aula nós vamos ter alguns tratos de elementos e nessa em especial nós vamos trabalhar com os elementos escritos, ou seja, da nossa ou falado, ou por meio de sinais ou alguns caracteres. O objetivo agora é tratarmos exclusivamente da comunicação verbal. E ela conta para que aconteça de uma forma estruturada, de uma forma que gere uma boa recepção da sua plateia, a gente precisa ter uma lógica, né? Ter uma estrutura de texto. Qual seria a estrutura de texto?
introdução, parágrafos de conexão, desenvolvimento ordenado do nosso conteúdo, parágrafos de conexão novamente, conclusão, despedida com metáforas poderosas. Vamos estudar um a um para que a gente possa melhorar e aprofundar o nosso entendimento em relação à comunicação não verbal, à comunicação verbal. Então vamos lá, gente. Introdução. O que eu faço durante a minha introdução? Na minha introdução, eu passo para a minha plateia tudo o que eu irei falar. Como assim, Adriane? Mas isso é óbvio. Parece óbvio, mas não acontece muito dessa maneira nas grandes palestras e com professores às vezes muito competentes em conteúdo, mas que têm alguns problemas em relação à oratória. Nessa introdução, nós vamos falar o nosso nome, sobre o que eu vou falar e como eu vou falar. Então, suponhamos que eu venha dar uma palestra sobre aborto. Então, eu vou dizer, boa tarde, parabéns por vocês estarem aqui, eu estou muito feliz de estar aqui, eu serei a professora de vocês e vou palestrar sobre o tema aborto. Para tratar do tema aborto, eu dividi em 4 grandes capítulos. O primeiro capítulo é esse, o segundo é esse, o terceiro é esse, o quarto é esse, e a gente vai chegar ao final da nossa palestra em mais ou menos 1h e 10 minutos. Então, na introdução, você já disse tudo o que precisava, parabenizou sua equipe por estar presente, se apresentou o tema e principalmente apresentou como você irá falar. Se você vai dividir por capítulos ou se você vai trabalhar aquele tema, olha, hoje eu vou trabalhar com vocês o tema X, segundo a opinião de 2 autores, o autor 1 e o autor 2, e depois vamos fazer um paralelo entre os dois. Olha que interessante, você então, em vez de separar por capítulos a sua palestra, você vai utilizar 2 autores diferentes e depois vai traçar um paralelo, e isso você vai contar para a sua plateia logo no momento de introdução. O segundo ponto que a gente colocou aqui para vocês, deixa eu ampliar, são os parágrafos de conexão. O que são esses parágrafos de conexão? Gente, quando você terminou a sua introdução, você vai dizer assim, então, agora que nós concluímos a introdução da nossa palestra, vamos então para o primeiro assunto, o primeiro capítulo lá sobre o aborto, ou o primeiro autor que tratou sobre o assunto X. Então, você já diz que concluiu a introdução e vai iniciar com qual tema. E aí, você vai seguir o desenvolvimento de forma ordenada. Então, assunto 1, assunto 2, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, e todas as vezes que você encerrar o seu tema anterior, agora acabei de falar então sobre o autor X, vamos iniciar agora a abordagem acerca do mesmo tema com o autor Y. Então, o parágrafo de conexão é quando você encerra o tema anterior e prepara a plateia para o segundo tema. E aí nós sugerimos uma conclusão ou considerações finais bastante breve, parecida com a introdução. Então você agradece a presença da plateia, que você ficou muito honrada de estar ali com eles, parabeniza mais uma vez a sua plateia por ter dedicado tempo e esforço para estar com você naquele momento. E aí então você faz uma síntese bem pequenininha do que você falou. Hoje nós falamos sobre isso, esse capítulo. Ok? E aí você vai fazer uma metáfora poderosa. Aqui é contar histórias. Gente, estou passando mais rapidamente sobre esses elementos, porque depois nós vamos retomar durante as semanas cada um desses elementos com mais calma, ok? E essa metáfora poderosa, como é que acontece? Nós vamos ter uma aula só para aprender a fazer esse negócio. Mas aqui, já a título de spoiler, o que seria essa metáfora poderosa? Então, você deu uma aula sobre poder. Por exemplo, você disse que era importante que naquele momento as pessoas aprendessem a trabalhar com empoderamento de várias categorias e tal. E foi discorrendo sobre poder e sobre a influência dos poderosos para a tomada de decisão. E aí você vai encerrar. Então, gente, como o nosso tema hoje foi sobre poder, eu vou falar com vocês um pouco sobre a história de Napoleão Bonaparte. E como ele exerceu o seu poder, como ele influenciou os escritores da sua época, como ele influenciou os tomadores de decisões a partir do seu comportamento estratégico. E aí você conta um pouco sobre a história dele. Aqui não vale, e na aula que nós formos trabalhar sobre metáfora, a gente vai falar muito sobre isso, não vale ficar contando aquela historiazinha lá muito batida, do sapinho que caiu no poço, do monge que foi atravessar o rio. Não, gente, se você vai contar alguma história, procure que ela seja inusitada. Eu gosto bastante
quando você conta uma metáfora poderosa, que você usa história, que você usa até um dado contemporâneo mesmo, conta a situação política de algum país, conta algum movimento social que está acontecendo em algum país, que tenha relação com aquilo que você está falando. Com isso, você tem poucas chances de ter da sua palestra várias pessoas que já ouviram aquela metáfora, ok? Mas se for uma metáfora repetida, mas que casa muito bem com a tua palestra e é bem interessante, talvez valha a pena um pouco do risco, ok? E depois disso, a gente vai trabalhar então sobre alguns elementos que nós devemos evitar num processo de comunicação oral. Que elementos são esses? São vícios de linguagem, o o né, o tá. Isso, gente, eu não tiro no palco, eu tiro esse vício na minha vida. Então, se hoje eu tenho esses hábitos ruins, eu retiro na vida, porque no palco, o que você vai levar para o palco é um agravamento daquilo que você já faz na sua vida, tá? Se não tem como você trazer para a sua vida, trazer para o palco aquilo que não acontece na sua vida. Então, assim, a sugestão é que você traga para o palco quem você é na vida. Então, se você tem esses vícios de linguagem no seu dia a dia, faça um esforço diário para trocarmos essa situação, ok? E aí, então, nós vamos para o segundo, que é a repetição. Evitar repetições durante o processo de oratória. É muito comum, por falta de vocabulário, por falta de conhecimento, muitas vezes por conta do nervosismo, repetirmos as palavras, os conceitos, as ideias, até para lembrarmos do que será o próximo ponto, a gente repete o anterior para poder acessar a memória. Cuidado, a repetição ela gera um cansaço na plateia. Ausência de pausa, terceiro elemento verbal que eu devo evitar. Gente, na fala, a paradinha para respirar é a nossa vírgula, é o nosso ponto. Então, é importante que ao falar, você faça as pontuações corretas. Para, sorria, olha para a plateia e volta para o assunto. Mas essas pausas são fundamentais para não passar a ideia de que você é uma máquina de falar e que você está ali conectado com ele da melhor maneira possível. Falta de ritmo, tonalidade adequada e entusiasmo. Gente, aqui eu quero que vocês já deixem anotado aí no materialzinho de vocês, deixa salvo que nós vamos ter um espaço só para tratar essa palavrinha entusiasmo, porque entusiasmo é uma condição humana muito rara de se ter e a gente vai aprender durante esse curso como alcançar essa condição. Então, não estabelecermos ritmo, ter uma tonalidade ou muito alta ou muito baixa, ter um volume ruim durante a sua fala vai prejudicar sim a absorção do conteúdo pela sua plateia. E o que eu devo ter no meu discurso? Isso é o mais importante, coerência textual. Eu tenho que ter um texto que seja coerente com o assunto a ser tratado, que o meu texto represente o tema, que os subtítulos representem as importantes nuances sobre aquele assunto, mas principalmente eu preciso que com a minha coerência textual seja comigo enquanto ser humano. Então a minha fala tem que ter muito da minha pessoa. Conteúdo novo, conteúdo aprofundado, embasamento forte, competência técnica e estrutural, estrutura lógica e direcionamento para o público. Usar vocabulários e conteúdos para o seu público. Nada de trabalhar nos assuntos que o nosso público não conhece. Isso, além de passar uma arrogância desnecessária, faz com que aquelas pessoas que estão próximas de você, que estão ali na sua plateia, se distanciam de você. E o nosso objetivo é proximidade. Então, como eu falei para vocês, a gente vai ver nos detalhes os elementos. Então, vamos começar com o primeiro, que é a introdução. Quem ainda estava sem papel e caneta, sem lugar para anotar, tá na hora de abrir um espacinho aí no seu computador, no seu caderno, para começarmos a estruturar o que eu preciso para ter uma boa oratória em relação aos elementos verbais. Então, o primeiro elemento é a introdução. Todo início deve ser em
parabenizar os presentes, não é agradecer a presença deles, é parabenizar. Quando você agradece, você coloca a sua plateia numa condição infinitamente superior à sua, mas quando você parabeniza, você coloca você numa condição de nobreza, que você está ali honrado de estar fazendo aquele trabalho, mas eles estão de parabéns porque dedicaram tempo, esforço e escolheram por valorizar a vida deles, porque eles estão ali para ganhar conteúdo, tá? Então, primeiro, parabeniza, né? Que tem que ser de uma forma muito simpática, sempre muito direta. E aí eu coloco aqui para vocês, né? Mas como fazer isso? Falo sobre mim mesmo, quem eu sou. Breve, o melhor é a surpresa de como você se tornará extraordinário a cada palavra que você proferir. Eu gosto, isso sou eu, Adriene, é o estilo Adriene, eu gosto de falar o meu nome e só. Eu não falo das minhas titulações, eu não falo das minhas qualificações, eu não falo absolutamente nada. Eu falo que eu sou a Adriene e eu estou feliz de estar aqui com vocês, parabéns, e já vou direto. Por quê? Porque a Adriene Gomes Ferreira e assim, mentora, coach, mestre, tá na internet. É fácil de você saber quem eu sou. E se você tá ali é porque você sabe quem eu sou. Então, eu não gosto muito de falar sobre mim mesmo na minha introdução. A não ser que alguém vai me apresentar num evento, aí tudo bem, daí ele fala o que ele achar que é importante. Mas quando eu começar a minha fala, eu gosto só de dizer que eu sou Adriene e isso é a coisa mais importante, que é a minha singularidade, né? Que é o meu nome. E aí depois falar sobre o tema e como será apresentado. Fala o tema central em uma única frase. Então, se o teu tema era gigante, você reduz para uma única frase e discorra como você vai fazer a palestra. Como vai ser o discurso, como é que vai ser o conteúdo e mantenha isso quando você estiver fazendo o seu desenvolvimento. Na próxima aula da semana que vem, provavelmente segunda ou terça-feira, já vai estar para vocês aqui no canal e também lá a gente vai estar falando sobre ele no Instagram. A próxima aula nós vamos falar sobre os demais elementos da comunicação verbal. Se você gostou, conte para os seus amigos, compartilhe esse vídeo e principalmente use. Faça vários testes durante essa semana e se você quiser me mandar, você entra no meu Instagram e me manda lá inbox algumas introduções que você fez. Redige o texto e me manda, eu vou ter o maior carinho de ler e te dar algumas sugestões. Um abraço enorme e até semana que vem.